Travou. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar de um assunto hoje muito maneiro, assim, da parte de farmaco, que eu acho interessante, que são os antidiabéticos, porque aqui eu vou falar. Assim, eu fazia o uso de glifage, né? E o pessoal falava assim, que glifage emagrece, que isso, aquilo, só que assim, entender como o mecanismo de um fármaco que você fazia uso. Nossa, é muito maneiro. E aqui também vou falar sobre o Ozempic, né? Que é os famosas canetas emagrecedoras que tá aí, que tá em moda agora, né? Em alta. E inclusive, acho que foi, não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi essa semana, mas soltou uma nota de que agora dentistas estão podendo prescrever canetas emagrecedoras. É... Então, né? Enfim, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Se a gente, para falar de antidiabéticos, a gente precisa saber o que é insulina, o que é uma diabetes tipo 2, o que é uma diabetes tipo 1, o que é resistência à insulina, né? Assim, a insulina, de maneira geral, eu não vou explicar o mecanismo da insulina mesmo, não aqui direto assim, porque já tem um vídeo, inclusive, aqui, falando sobre a insulina, falando sobre o glucagon, como ele age no caso com os carboidratos, como que age com os lipídios, com as proteínas, etc. Essa aula aqui é sobre falar sobre os antidiabéticos. Só que não tem como eu falar de antidiabetes sem não falar da insulina, né? A insulina ela é um hormônio que a função dela basicamente é diminuir a glicose presente no nosso sangue. E, assim, a insulina ela é produzida no pâncreas. O pâncreas tem X número de células, tá? Mas as principais delas são as células beta e as células alfa, sendo as células beta produtoras de insulina e as células alfa produtoras de glucagon. O glucagon ele vai ter a ação contrária da insulina. Enquanto a insulina reduz os níveis de glicose no teu sangue, o glucagon ele aumenta os níveis de glicose, justamente naqueles períodos que você vai estar, vamos dizer, com uma hiperglicemia, vamos dizer, extrema, né? Ou até mesmo uma hiperglicemia, não, uma hipoglicemia extrema, ou até mesmo uma hipoglicemia, eu acho que moderada. Mas como é que funciona, assim, para a insulina ser liberada no teu sangue? Primeiro, né, vai ter a produção da insulina nas células beta, quando você está com uma hiperglicemia, que é geralmente em períodos pós-prandiais, pós-refeição, né? Geralmente, principalmente quando você come algum carboidrato, que esses são convertidos em açúcar e aumenta o nível de açúcar no teu sangue, aumentando a glicemia, né? Então, você tem picos de hiperglicemia no períodos pós-prandiais. O que vai acontecer? A glicose, ela vai entrar na célula beta por meio do receptor GLUT2 e a partir do momento que ela entra na célula beta, ela vai ser fosforilizada pela enzima glicoquinase, né? Ela vai ser fosforilizada pela glicoquinase e isso vai liberar ATP. Liberando ATP, você vai fechar os canais de potássio, assim, ATP dependentes, e vai acontecer uma despolarização, e depois vai abrir os canais de cálcio voltagem dependentes. E abrindo os canais de cálcio, você vai ter os grânulos, que a insulina é composta por vários grânulos, várias bolinhas assim. Os grânulos da insulina, a partir do momento que abre os canais de cálcio, voltagem dependentes, eles vão sofrer exocitose e finalmente a insulina vai ser liberada no teu sangue, sabe? Então, é mais ou menos esse mecanismo que acontece para a liberação da insulina. O fígado e os rins são os principais excretadores, eliminadores de insulina, sendo o fígado 60% e o rim 40%. E basicamente foi o que eu falei. Qual que é o efeito da insulina? Aumentar a captação, diminuir a quantidade de glicose no sangue. E como que ela vai fazer isso? Ela vai aumentar a captação de glicose pelos tecidos periféricos, pelo tecido adiposo, pelos músculos, sabe? Pelo fígado mesmo. Então, principalmente pelos tecidos periféricos. E quem vai fazer isso? Justamente o receptor GLUT4. O GLUT4 ele vai se ligar na membrana e a partir do momento que se liga na membrana, a insulina ela vai entrar dentro da célula dos tecidos periféricos, sabe? Então ela vai estar saindo do sangue e vai estar indo para esses tecidos periféricos. E uma observação é que existe inúmeros tipos de GLUT, tá? O GLUT4, ele é dependente de insulina, ele só vai agir se tiver a presença de insulina, tá? E
E a insulina, além do mais, ela ajuda na formação do glicogênio no fígado. Porque assim, a insulina, ela tem um efeito também de causar lipogênese, a gordura, né? O aumento da formação de gordura. Quando você aumenta a captação de glicose dos tecidos periféricos, essa glicose ela tem que ir para um lugar, né? Que é para os tecidos periféricos, para o fígado ou para o tecido adiposo, que nem havia citado. Só que se você tem, vamos dizer que você tem uma super hiperglicemia e o efeito da insulina já fez, só que a glicemia continua alta e teu corpo está produzindo mais insulina. Não tem para onde essa insulina se armazenar mais, então ela vai ser convertida em acetil-CoA, que esse acetil-CoA vai ser convertido em ácido graxo, e esse ácido graxo ele vai ser utilizado como fonte de energia também, se eu não me engano. Só que a partir do momento que sobra esse ácido graxo, não tem mais o que ele fazer, esse ácido graxo ele é convertido em triglicerídeo. No meu vídeo sobre insulina e glucagon, acho que eu expliquei sobre isso de uma forma mais clara. Formando triglicerídeo, vai ser armazenado nos adipócitos, que são as células de gordura, formando ocasionando a formação de gordura, principalmente gordura ruim, né, que é a gordura visceral, que é aquela gordura abdominal também, sabe? Então, o excesso de insulina causa isso também. E o que seria a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, mais a resistência à insulina? A diabetes tipo 1 é aquela quando você tem baixa presença de insulina, então a glicose está altíssima, teu pâncreas não vai secretar insulina, você vai continuar com a glicose alta, e isso é prejudicial, né? Então, é necessário você ter que tomar insulina endógena a fim de reduzir esses níveis de glicose. A diabetes tipo 2 é como se você tivesse uma resistência à insulina. O teu corpo, por algum motivo, já expliquei isso também de novo lá em insulina e glucagon, por algum defeito na cascata de proteolítica, né, de enzimas assim, o teu corpo ele não vai conseguir responder de maneira muito boa a essa insulina. A insulina vai estar sendo produzida, mas ela não vai funcionar no seu corpo. Então, assim, a glicemia vai aumentar o teu corpo, o teu pâncreas, ele vai continuar produzindo insulina para tentar compensar essa glicose altíssima. Só que vai chegar um momento que o pâncreas ele vai entrar em ele vai, como que fala? Ele vai entrar em fadiga, né? Ele não vai ser mais capaz de atuar produzindo a insulina e você vai ter uma hiperglicemia. Então, essa que seria a diabetes tipo 2 ou se não resistência à insulina, né? E aí que entram os antidiabéticos. Existem inúmeras formas de antidiabéticos, assim que eu digo. Não formas, mas o mecanismo de ação deles. Primeiro que a insulina endógena, né? Endógena não, exógena. Aquela que você aplica assim, ela é rápida. Ela tem uma meia-vida de 3 a 5 minutos. Então, é o tempo dela agir, vamos dizer assim. Ela vai trabalhar em conjunto com as incretinas. Tem um vídeo aqui também falando sobre as incretinas. Mas já adiantando, as incretinas são hormônios que vão estimular a produção de insulina. Tem dois principais, que é o GLP-1 e o GIP. O GLP-1 ele vai inibir o glucagon, mas o GIP ele não inibe. Então, a insulina ela vai atuar junto com essas incretinas. E uma observação que é essencial para a gente saber agora, para mais frente a gente entender, mas eu vou repetir de novo, é que essas incretinas, o GIP e o GLP-1, eles são degradados por uma substância, uma molécula que a gente chama de DPP-4, só que 4 em número romano. DPP e V, traço e V. Aí, o que mais? Quais são? Existem tipos de insulina. Tem, olha só, a insulina de ação ultra rápida, a de ação intermediária, de ação rápida e de ação lenta. Existem 4 tipos de insulina. Quais são as insulinas de ação rápida? Asparte, é que eu vou sublinhar aqui. Asparte, glulizina e lispro.
Aspartiglulisina e lispro. Aspartiglulisina e lispro são insulinas de ação ultra rápida. Elas vão agir assim. A insulina regular tem dois tipos de insulina que o SUS mais oferece, tá? Que é a insulina regular e a insulina NPH, que é uma insulina de ação, acho que de ação rápida ou intermediária, não lembro agora. Ação regular, intermediária. São insulinas que o SUS oferece, tá? Então, são no nosso, quando a gente for trabalhar profissionalmente assim, que uma hora ou outra um médico ele sempre vai trabalhar no, na UBS e tudo mais, então a gente sempre vai entrar em contato com essas duas, então é importante a gente entender elas. A insulina regular, ela vai ser uma insulina de ação rápida, não ultra rápida, que nem o aspartato, glulisina, o asparte, não aspartato não, o asparte, glulisina e o lispro, mas ele tem uma ação rápida ainda, tá? Como no SUS, que nem eu havia citado, e ela é de ação de emergência, tá? Ela é utilizada na emergência. Como que é a ação dessa insulina regular? Antes dessa insulina antes dessa insulina regular funcionar, a sua estrutura, vamos dizer que ela possui hexâmetros em volta de íons de alguma estrutura, substância que eu não lembro, em volta de alguns íons. Então, ela é organizada em hexâmeros. Para que ela funcione, esses hexâmeros eles precisam ser degradados para finalmente elas funcionarem. Então, ó, antes de funcionar, ela precisa desfazer seus hexâmeros, e isso é um processo lento, tá? Isso demora mais ou menos 30 minutos. Dona Clara, mas você não falou que ela é de ação rápida? Como assim ela vai demorar meia hora para agir, ainda mais que ela é usada na emergência? Então, isso se você aplicar ela de forma oral. Tanto que essa é a única insulina regular que a gente não faz o uso oral dela, a gente faz o uso intravenoso. Porque a partir do momento que você aplica ela no meio intravenoso, esses hexâmeros, em vez de eles demorarem 30 minutos, meia hora para eles se desfazerem, eles vão se desfazer na hora, sim, completamente, de ação rápida. Então, o paciente está com uma hiperglicemia altíssima, situação de emergência, precisa de insulina para reduzir os níveis de glicose. Você vai aplicar essa insulina regular intravenoso para diminuir isso, sabe? Porque esses hexâmeros que ela tem vai diminuir assim. Se você aplicar ela, fazer ela o uso, eu acho que nem tem o uso oral dela, né? Porque ela não se faz por uso oral. Então, por isso que ela deve ser administrada intravenoso. Porque fazer isso, essas moléculas se diluem rapidamente e completamente. Então, pergunta rápida: quais são as insulinas ultra rápidas mesmo? São 3. Asparte, lispro e glulisina. E como que funciona a insulina regular? Isso mesmo, respondeu. Ela funciona porque os seus hexâmeros precisam ser dissolvidos. Parecendo a Dora, né? De Hora de Aventura. Dora de Aventura, não. Dora Aventureira. A insulina pH, ela vai ter uma ação intermediária, vai ser uma ação regular e ela também é encontrada no SUS. Eu não sei dizer se essa em si vai fazer uso de emergência. Eu acredito que não, mas a insulina regular é para uso emergente, tá? A insulina NPH, ela tem ação regular, comum no SUS, e essa insulina, ela tá ligada com uma substância, uma molécula, sei lá, que a gente chama de protamina. E assim, E essa insulina aqui, você faz a aplicação dela por injeção subcutânea, tá? Então, após a injeção subcutânea, enzimas proteolíticas vão degradar essa protamina, e aí sim, finalmente, a insulina ela vai poder ser absorvida pelas células e poder, né, realizar sua função lá de diminuir a glicose. Então, ó, ação regular, como no SUS, essa insulina está ligada à protamina. Após a injeção subcutânea, enzimas proteolíticas destroem a protamina, possibilitando a absorção da insulina. Observação, tá? A insulina NPH, ela tem ação imprevisível.
Assim, vai variar de pessoa para pessoa o tempo de ação dela, sabe? Então tem essa observação que é importante a gente saber. Agora que entra do que eu falei lá do glifage. O glifage é o nome comercial dele, mas o nome farmacológico é metformina. Assim, muitos fármacos não, alguns antidiabéticos que eu vou falar aqui, eles vão agir especificamente na secreção da insulina, o que pode causar esse aumento da gordura, né, que nem havia citado. Porque a insulina, ela faz a lipogênese. A metformina, que é o glifage, ele não vai atuar na insulina. Se ele não está atuando na insulina, então ele não vai influenciar no peso, pelo contrário, ele vai até reduzir no peso. Como é que é o mecanismo dele, então? Lembra que eu havia, eu acho que eu falei no início do vídeo que um dos efeitos da insulina era jogar a glicose lá pro fígado para formar a gliconeogênese hepática, né? Porque quando você tá em situações de jejum, você precisa de energia ainda para manter seu corpo. Então o corpo precisa de energia e essa glicose armazenada no fígado, ela vai ser quebrada, a glicólise vai ser quebrada para liberar a glicose para ser utilizado como energia, sabe? É aí que a metformina age, porque a metformina ela vai inibir a produção de gliconeogênese hepática. Então não vai ter um armazenamento de glicose, a formação de glicose lá no fígado. Então quando você está em situações de jejum, o que era para você estar que era para estar em hiperglicemia, a glicemia em situações de jejum ela vai cair, sabe? É essa que é a ação da metformina, do glifage. Então, ela não vai influenciar no peso, não aumenta o peso. Olha só, o fígado é quem produz mais glicose em jejum e a metformina age inibindo a gliconeogênese hepática. Qual que é o resultado? Menor glicemia em jejum. Além disso, a metformina ela vai melhorar a sensibilização periférica dos tecidos periféricos à insulina, ou seja, vai facilitar, vai deixar os tecidos periféricos mais sensíveis à insulina. Então, mais insulina vai ser, ou melhor, mais insulina vai estar se ligando lá nos tecidos periféricos, lá no GLUT4, para capturar a glicose para os tecidos periféricos, sabe? Seria mais ou menos isso. Não tem metabolização hepática, tá? A metformina. E ela vai ser excretada nos rins. Deixa eu só anotar, ó, não tem metabolização hepática e é excretada nos rins. Por ela estimular a secreção por ela não estimular a secreção da insulina, não está associada ao ganho de peso, pode até reduzir, que nem havia citado. Quais são os efeitos adversos, né, gente? Porque fármaco sempre tem esses efeitos adversos. Deficiência de vitamina B12, tá? E acidose lática. Aqui eu não havia citado, mas é porque a insulina, ela, ela vai pegar a gliconeogênese e vai transformar em lactato. Eu não entendi muito bem, mas esse lactato, na verdade, ele é convertido para ser utilizado na gliconeogênese, só que como a metformina, ela inibe a gliconeogênese, então, tipo, é contraditório, né? Não funciona tanto. Mas pode gerar acidose lática justamente por causa da produção desse lactato. E é contraindicado quando você tem uma insuficiência respiratória grave e uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, a metformina glifage vai atuar na inibição da gliconeogênese hepática, tem sua excreção nos rins, não no fígado em si. Vai melhorar também a sensibilização dos tecidos periféricos em relação à insulina. Os efeitos adversos causam deficiência de vitamina B12 e acidose lática. Que mais? Peraí. Outro antidiabético que a gente tem é o Calma. Sulfonilureas.
sulfonilureais. Parece um trava-língua. É trava-língua, parece um trava-língua. Esses sulfonilureais, eles vão estimular a secreção da insulina. Então, aqui ele já trabalha com insulina, então vai ter o ganho do peso, infelizmente, né? Então, ele estimula a secreção de insulina por meio da ligação com o receptor SUR-1. Então, a insulina ela vai ser secretada por meio da ligação com o receptor SUR1. Como é que funciona? Vai aumentar o influxo de cálcio. Então, os canais de cálcio vão abrir. Os canais de cálcio, voltagem independente, se abrem. O que acontece mesmo? Os grânulos vão sofrer exocitose. E isso vai liberar a insulina. Então, esses sulfonilureais agem liberando insulina por meio da ligação do receptor SUR1. Vantagens. Vai ter a redução de complicações microvasculares, tá, gente? Tem efeitos adversos. Peraí. Vantagens de complicações microvasculares. Quais são os efeitos adversos? Pode gerar hipoglicemia e ganho do peso. Contraindicações. Insuficiência hepática é contraindicado para gestantes. Gente, tem uma frase que minha professora falou que eu nunca vou esquecer na minha vida. Gestante. Para mim serve até para criança, tá? Porque para mim, se você fizer pediatria, obstetrícia e gineco, você tá estudando medicina 2 vezes, porque você com grávida, com gestante, você não faz o que quer, você faz o que pode, porque tudo tem manejo diferente. Tudo tem manejo diferente. Então, assim, contraindicações, insuficiência hepática, gestação, diabetes com complicações, diabetes com deficiência em insulina. Então, no caso, seria diabetes 1, né? Ou diabetes 2 mesmo. A diabetes tem um problema com insulina no geral. Não, perdão, diabetes com deficiência grave de insulina, que é contraindicado. Esses sulfonilureais, eles são fármacos que eles vão terminar em ida. Então gravem isso, tá, gente? Porque é um macetinho, tá? Eles vão terminar todos em ida. Por exemplo, gliclazida. Ida, é um sulfonilureais, uma coisa assim. Termina em ida. Gluclazida, glimepirida. Tá vendo? Termina em ida, então é um sulfonilureais que vão atuar na secreção de insulina por meio da conexão com o receptor SUR1. Outros fármacos que a gente tem é a glitazonas, ou se não glitazonas, ou se não tiazolidinedionas. Tiazolidinionas. Acho que eu falei certo. Ou se não, mais comum não, mais usado, que não deixa de ser comum, é a pioglitazona, tá, gente? Mais fácil de gravar. Pioglitazona. É o único exemplo também que eu tenho. Pioglitazona. Então, a gente viu os fármacos. A gente viu a metformina, que é o glifage, que vai atuar inibindo a gliconeogênese hepática. A gente viu as sulfonilureais, que vão atuar na liberação de insulina por meio, se ligando ao receptor SUR1, e são fármacos que terminam em ida, e a gente está vendo agora a pioglitazona. A pioglitazona, o que ela vai atuar? Ela vai atuar também na insulina, só que ela vai diminuir a resistência à insulina que você tem. Então, assim, faz o corpo responder melhor à insulina que já existe. Por isso que não engorda, tá? Você não engorda, porque você não vai ter uma produção a mais de insulina. Já tem a insulina que já tá no teu corpo, vai fazer que ela realize a função, sabe? Então, ó, a pioglitazona diminui a resistência à insulina. O que ela vai fazer? Insulina. Fazem o corpo responder melhor à insulina que já existe. Por isso ela não causa hipoglicemia e ela também... ela gera ganho de peso mesmo.
É porque tem uma que não. Ah, que não altera o peso são os inibidores do DPP-4. Então, gente, a pioglitazona ela aumenta o peso sim, tá? Vantagens: vai reduzir a resistência à insulina, obviamente, raramente causa hipoglicemia, mas qual que é os efeitos adversos? Ganho de peso, retenção hídrica, risco de insuficiência cardíaca. Olha só que eu não falei o mecanismo completo dela. A pioglitazona, ela faz o corpo responder melhor à insulina que já existe. Por quê? Elas vão ativar um receptor que ele vai ter uma ação análoga com. Ela vai ter um efeito análogo com o GLP. Com o GLP não, com o GLUT4. Né? Lembra que eu falei que o GLUT4 ele tira a glicose do sangue e joga nos tecidos periféricos? Então, vai ativar o receptor PPAR, que é esse receptor, PPAR gama, tá? Ou Y, PPAR-Y, né? Que também é chamado de gama. Esse receptor ele vai ter uma ação análoga, ele vai fazer com que o GLUT4 atue de forma melhor, né? Vai aumentar a produção de GLUT4. Se você aumenta a produção de GLUT4, aumenta a captação de glicose, correto? Então, menos glicose vai estar no sangue e mais vai estar indo para periferia. Por isso que tem esse aumento do ganho de peso, tá? Contraindicações: insuficiência cardíaca do tipo 3, 4, insuficiência hepática e gestantes aí novamente. Gestantes aí. Então, qual que é o mecanismo, novamente, da pioglitazona, ou se não, glitazonas ou tiazolidineo... Falei errado. Tiazolidineo... Duvido vocês falarem esse nome rápido. Enfim, a pioglitazona, então, ela vai reduzir a resistência à insulina, produzindo, ativando um receptor análogo ao GLUT4, que é o receptor PPAR-gama ou PPAR-Y, que vai aumentar a expressão, tá que fala, né? Ele muda a expressão do gênese, produzindo proteínas que melhoram o metabolismo da glicose dos lipídios. Basicamente, ele vai aumentar a produção do GLUT4, que aumenta a captação da glicose. Ele vai reduzir a resistência à insulina, obviamente, e ainda por cima vai previne a diabetes tipo 2 e reduz a gordura hepática e raramente causa hipoglicemia. Aí a gente tem, tá acabando, gente. Falta só 2 agora. Tem os inibidores do DPP-4. Lembra que eu falei que o DPP-4 ele é responsável por degradar as incretinas, que seria o GLP-1 e GLP-4? Quando você inibe esse DPP-4, você vai fazer com que essas incretinas elas durem mais tempo e tenham ação mais prolongada. E qual que é a ação delas mesmo? Aumentar a liberação de insulina. Essas em específico, o que é que acontece? Ai, meu sede. Elas vão aumentar o nível de GLP-1. O GLP-1 ele vai aumentar a segregação de insulina, então menos glicose vai estar no teu sangue. Ele vai reduzir, na verdade não reduzir, mas ele vai retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, você vai se sentir mais satisfeito, então vai gerar saciedade. Reduz também a motilidade do intestino, do alimento para o intestino, que vai deixar você ainda cheio. Então, por isso que ele não altera o peso. Ele até faz você perder o peso um pouco, né? E eles vão terminar em gliptina. Ó, observação: não altera o peso. O efeito adverso pode gerar pancreatite aguda, angioderma, urticária, insuficiência cardíaca. Mas eles terminam em gliptina. Exemplo: alogliptina e evogliptina. Terminando em ida são os sulfonilureais. Sulfonilureais. Os que terminam em... Aí tem a pioglitazona. E os que terminam em gliptina é os inibidores do DPP-4. 7.
Sede, gente, tá me dando muita sede. Falta, na verdade, só mais dois, né? Eu falei que faltava dois, só que agora era três, né? Agora falta só dois mesmo. Depois vocês botam o vídeo se for necessário, tá, gente? E tem os agonistas, os receptores de GLP-1. Então, eles vão ajudar, vão trabalhar em conjunto com o GLP-1. Então, assim, se você trabalha em conjunto com o GLP-1, vai aumentar a secreção de insulina e vai funcionar a mesma coisa que os demais. Vai retardar o vaziamento gástrico, vai gerar saciedade, vai reduzir a motilidade do intestino, reduz também os triglicerídeos pós-prandiais. E esses agonistas dos receptores GLP-1, eles vão terminar em glutida. Ana Clara, você falou, mas não falou do Ozempic que eu quero saber. Acabei de falar dele aqui agora. Porque o Ozempic, ele é um fármaco, ele é um antidiabético que vai atuar justamente nesses agonistas receptores de GLP-1. O mecanismo do Ozempic é atuar em conjunto, é facilitar a função do GLP-1. E eu falei que eles terminam em glutida. Semaglutida é o GLP-1. É o GLP-1. Semaglutida é o Ozempic. Então, todos terminam em glutida. Metformina. Metformina é o glifage. O sulfonilureais. Eles são aqueles fármacos que vão estimular a secreção de insulina se ligando ao receptor SUR1. A metformina inibe a gliconeogênese hepática. A gente tem a pioglitazona, que vai diminuir a resistência à insulina, produzindo um receptor análogo ao GLUT4, que é o PPAR-gama. PPAR-gama, que vai aumentar a produção de GLUT4, aumentando a captação de insulina. A gente tem os inibidores do DPP. Eu esqueci de falar, mas os sulfonilureais lá termina em ida. Aí a gente tem os inibidores do DPP4, que eles vão terminar em gliptina. E agora os agonistas de receptores de GLP-1, que eles terminam em glutina. Depois vocês fazem um esquema, um mapa mental, tá? Para ajudar vocês. E, por último, mas não menos importante, a gente tem os inibidores de SGLT2. Assim, os SGLT2, gente, eles reabsorvem ele reabsorve 90% da glicose nos rins. E a partir do momento que você inibe ele, então vai ter mais glicose no rim. Então você vai estar urinando glicose, né? Por isso que ele causa glicosúria, ele causa natriurese, ele vai reduzir a insulina desse jeito, né? Eliminando ela na urina. Insulina não, ele vai. Oison, calme. Ele vai eliminar a glicose desse jeito, né? Eliminando ela na urina, mas ele também vai eliminar a insulina, porque a insulina, lembra que eu falei que ela é excretada tanto no fígado quanto no rim? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei. O fígado e o rim são responsáveis pela excreção da insulina. É isso mesmo. Ele não depende da insulina para funcionar. E eles terminam em glifosina. Exemplo, dapaglifosina. E são esses os nossos antidiabéticos. Então, novamente, eu recomendo vocês fazerem um mapa mental para vocês não esquecerem. Um grande beijo. Tchauzinho.